Boa tarde, Sr. Presidente, muito obrigado pela apresentação. É um prazer estar aqui. Eu, quando vim para aqui, estava a contar, o Sr. Presidente, estamos ali, estava a contar uma história, ficou a meio e eu posso contar. É um professor, o jornal Boston Herald America fez uma entrevista, fez um inquérito a vários professores de Boston, várias universidades, e pediu que eles. Eram várias perguntas, mas no final pediu que ele contasse, cada um deles contasse uma história da sua experiência, das aulas. E eu encontrei isso no jornal, isto é autêntico. Então um contava assim: um dia um professor de engenharia estava a dar uma aula e ele viu uma moça a dormir. E ele estava um moço ao lado dela e ele disse: importa-se de acordar aí a sua colega? E o moço disse: eu? Acorde o senhor, que foi quem a pôs a dormir. De modo que já perceberam porque é que eu estou a contar isso. De modo que se eu vos puser ele diz que quando a gente ouve uma muito boa, a gente deve calar-se. E ele calou-se, como se não tem uma resposta. Mas no final da aula, ele viu que a moça saiu de mão dada com o moço. Ele não se conteve e virou-se para ele e disse: com que então a sua bela adormecida, hein? Bom, então, se eu... também sabem a história do... Houve um dia um professor que sonhou que estava a dar uma aula. E quando ele acordou, estava mesmo. Tá. É um bocadinho... É uma veleidade da minha parte vir para aqui com um assunto destes, devo dizer. Mas isto é uma nota de rodapé. Fiz uma referência... Eu cheguei a isto... Eu tenho o texto escrito. São 35 páginas, são muito chatas. Se quiserem dormir, eu leio. Mas se calhar eu falo, depois quem quiser eu posso mandar por e-mail o texto. Talvez seja a melhor parte do que eu tenho a dizer, ser dito assim. O contexto disso é muito antigo. Eu outro dia, quando eu estive aqui em 2013, depois no debate veio a história da Pedra de Dayton. Portanto, eu estou com essa questão do Atlântico e das ilhas. Eu sou dos Açores, já começa por aí. Já há muitos anos, de modo que isto tem-me interessado sempre. E fui sempre. Há coisas que a gente vai tomando nota. Eu aprendi com um amigo meu, aposentado já, o professor Jorge Monteiro, que é: a gente guarda estas coisas todas, a memória falha. A memória falha. A minha não é muito má, ainda me lembro que o Sporting em 57 alinhava com Carlos Gomes Caldeira, Rásia Pacheco, Júlio Valdinho, Virgílio Barbosa, Pedro Arcanjo Monteiro da Costa, Carlos Duarte, Hernani Jabaru, Teixeira e Perdigão, e o Costa Benfica era Costa Pereira, Calado de Ângelo, Pecado Serra Alfredo, Salvador, que é Águas Colônica vem. E o Valença era José Pereira Pires Paz, Moreira, Rosane Vicente, Dimas de Passo, Patativa e Tocílio Zerra. Mas enfim, mas a gente toma nota das coisas para não se esquecer. Sabem da história de um casal? Um dia foi ao médico e pediu ao médico: então qual é o vosso problema? O senhor nos dá qualquer coisa para a memória. E ele disse: para a memória? Que idade é que vocês têm? Ele disse: eu tenho 95 e a minha mulher tem 92. E quer uma coisa para a memória? Não acredito em nada disso. Não acreditem na internet hoje, eles contam essas histórias todas que há investigação. Não há nada. As universidades inteiras, os investigadores não conseguem encontrar nada para melhorar a memória. Não há nada. Eu tenho 56 anos. Quando eu não quero esquecer de uma coisa, eu tomo nota de um papelinho aqui e guardo um anel. Ou tomo nota para não me esquecer. É assim. Eu não cobro nada a vocês. Vocês vão para casa, vão em paz. Façam como eu. Tomem nota. Tomem-nos para casa. Com a idade, os homens perdem testosterona, começam a ficar assim, elas ganham, ficam. Então está ele sentado no sofá, ela levanta-se e ele diz: vais à cozinha, diz: vou, queres alguma coisa? Traz-me um gelado, mas toma nota para não te esquecer. Não, agora preciso tomar. O médico disse que vais te esquecer. O médico não disse que eu ia esquecer. O médico disse se eu não quisesse esquecer para tomar nota. Mas eu queria chocolate derretido em cima do gelado. Está bem, tu queres um gelado e o chocolate retira em cima do gelado. Mas vais esquecer que é muita coisa. Não vou esquecer nada que eu não estou como tu. Vais estar agora sempre assim. Mas eu queria uma cereja em cima. Tu queres um chocolate, um gelado, o chocolate retira e a cereja em cima do gelado. Mas isso é muita coisa, vais esquecer. Não vou esquecer nada. E ela vai para a cozinha e nunca mais apareceu. Ao fim de uma hora ela volta. Tem uma travessa, um prato, pão, um hambúrguer e batatas fritas. E põe diante dele e diz: está aqui. Ele olhou e diz assim: não quiseste tomar nota como o doutor disse e esqueceste do ketchup. Não. Portanto, toda a vida, para não me esquecer, eu fui tomando nota de coisas. E fui sempre tomando nota sobre ilhas atlânticas, ilhas. E há 40 anos tem isso. Eu escrevi há muitos anos no Boletim de Estoque de Terceiro um artigo sobre Antília.
Porque o maluco lá nos Estados Unidos, sei que alguns dos presentes sabem, conhecem, quis que as Antilhas eram, a Antília e a Satanases eram da Nova Escócia e Terra Nova, e ele lá fez aquilo. Enfim, eu sempre meti-me com isso, fui escrevendo para aqui e para lá, e sempre me interessei com dos Açores, o Atlântico e tal, de modo que fui sempre colecionando. E uma coisa que me ficou sempre, eu achei sempre curioso, é o caso do Brasil. E fui sempre colecionando. E a primeira parte, as primeiras 15 páginas deste texto é tudo o que eu encontro escrito, o que é considerada a visão recebida, o que é que os historiadores de Portugal e do Brasil apontam como sendo a explicação para o nome Brasil. E a explicação é sempre à volta do pau-brasil. Sim, havia umas ilhas, uma ilha Brasil, mas é pau-brasil. E eu tenho tudo isto aqui documentado e faço, quando nos atrevemos a vir a público falar de uma coisa destas, temos a obrigação de ler tudo o que há escrito sobre isso. E eu não tenho a menor dúvida sobre qualquer um destes documentos. É o pau-brasil, Brasil está associado ao pau-brasil. A parte que eu acho que não tem sido considerada seriamente é outra parte da história que, do meu ponto de vista, ajuda a perceber como é que o termo, a palavra Brasil, colou àquela terra. Eu acho que não dá para perceber que pau-Brasil seja suficiente. Então, eu vou de vez em quando ler para dar um pouquinho de... a questão dos nomes das coisas, na história, há coisas interessantíssimas. Eu vou ler a vocês. Desculpem vocês, vossas excelências, os senhores, mas devia dizer assim, não, penso que estou a falar na América, o você é o normal, porque lidamos com muitos brasileiros, portanto, funciona como tudo. Está aqui um grande amigo meu brasileiro, que foi ministro da Justiça no Brasil, José Paulo Cavalcanti, e por causa dele comecei já a dizer vocês, está bem. Em São Miguel, um amigo meu dizia assim, o meu neto veio ter comigo e disse assim, papai, eu já sei uma palavra brasileira, estou a aprender brasileiro, já sei uma palavra, você quer dizer tu. Então, na internet circula a seguinte explicação para a palavra, a origem da palavra, o significado da palavra Brasil. Está na internet, podem ver. E diz assim. O título é assim: vocês sabiam que o nome do Brasil foi tirado do nome Beth Israel, a casa de Israel? E eu leio o que vale a pena. A imaginação, a criatividade humana, o que arranja para explicar coisas para as quais não há explicações. Dizer assim. Está escrito lá. Sim, é verdade. Quem descobriu o pau-brasil foi um judeu, alfaiate, convertido à força pela Inquisição Católica. Quando viu os indígenas usando o pau-brasil para pintar o corpo, o alfaiate judeu resolveu experimentar para tingir roupa. E aí o resultado foi um sucesso. E o judeu alfaiate resolveu dar nome à árvore de Beth Israel, Casa de Israel. Como poderia levantar suspeita de que ele era judeu, resolveu tirar as letras das frases de acordo com a tradição judia. Primeiro 4 letras, Isra. E ele escreve R-A-S-I, que é o contrário. E ele lembro que em hebreu se escreve da direita para a esquerda e significa talit e tzitzité. Vestimenta judaica com 4 cordões transados para as rezas, representando os 4 cantos da terra. Depois ele substituiu o E por B, Bet, Brasi. E o L ele deixou onde estava ficando o nome Brasil. Nome que ele tirou o E para não colocar o nome do criador em vão. L em aramaico quer dizer Deus. Deus. Estão a ver? A imaginação para explicar uma coisa dessa. Eu tenho uma história semelhante. Na América, um colega meu, no Departamento de Filosofia, um dia explicou que o John Philip de Sousa, isto é autêntico, é ensinado a muitas escolas americanas que o nome de John Philip de Sousa significa o seguinte. Era o autor das marchas militares famosas, muito patrióticas. Ninguém sabia Sousa, S-O-U-S-A, o que é que aquilo era, porque em espanhol é Sousa, em português Sousa ninguém sabia. Então a história é assim. Era um indivíduo chamado John Philip,
chegou à América muito jovem, só sabia o seu nome de John Philip. E como ele depois criou aquelas marchas magníficas, escreveu aquelas marchas magníficas, eles arranjaram um sobrenome que era Son of USA. Son of USA. E daí deu Sousa. Essas duas histórias servem para... A imaginação humana é capaz de inventar as mais imaginárias, fabulosas explicações para uma coisa, mas o que conta não é a imaginação, conta são os fatos. E a gente ou tem fatos ou não tem fatos. Então, eu vou passar a parte do nome Brasil, onde é que é, a história dos portugueses, todos o que dizem, vem daqui, vem da lá. E vou, os dicionários portugueses, etc. Sempre à volta do pau-brasil, como é que... há a história dos portugueses que dizem que a primeira vez que aparece a palavra Brasil é em 1512, numa carta de Afonso de Albuquerque a Dom Manuel. Não é. Quem ler o Esmeralda... Eu leio com os meus alunos todas essas fontes portuguesas. Quem ler o Esmeralda Cito Orbis vai encontrar o Dom João de Castro, que supostamente 1505, 1508, que diz que naquela terra se encontra muito e fino Brasil. Portanto, seria... portanto, logo 6 ou 7 anos antes do que se diz de ser a primeira vez que aparece, associada ao pau-brasil. O próprio roteiro do Álvaro Velho. Lá vem, eu tenho lido o roteiro do Álvaro Velho, Viagem Vasta Gama, e ele lá diz que 1000 alifantes de guerra, nesta terra há muitas pedras, safiras e muito Brasil. Terra de alifantes, não é o Brasil. Portanto, há Brasil noutros lados. E eu tenho várias citações aqui onde procuro demonstrar que não é só no Brasil que há pau-brasil. Há vários livros que referem a existência de pau-brasil por vários sítios. Portanto, vai levantar a questão, porque é que aquela terra, que não é a única que produz Brasil, porque é que é aquela que se há de chamar Brasil? Portanto, eu estou para ser muito cuidadoso, eu tenho... portanto, a questão é, se pau-brasil era encontrado em vários sítios, porque é que é aquela terra que depois fica Brasil? A questão é essa. Mas, porque havia pau-brasil. Não, há vários, eu menciono vários. Há pau-brasil no século IX, há referências a terras onde há o pau-brasil. Agora leio um pouquinho para dar um ar mais de seriedade a isto. Deixamos agora esta questão do primeiro uso do termo e demos um salto no tempo. Foi durante o século XIX, quando já estava mais do que estabelecido na voz corrente essa versão de ter sido a existência de pau-brasil em terra de Santa Cruz, o que fez com que o nome da terra descoberta a oeste, no quadrante sul do hemisfério, que já fora Vera Cruz, passasse a ser dominado Brasil. Supostamente, disseram Vera Cruz é só uma, portanto não pode ser Vera, passou a Santa Cruz. Começaram a ser descobertos mapas antigos que registram uma ilha a oeste da Irlanda, nós sabemos isto, isto não é novo, cujo nome recebeu diversas variantes e que depois, através dos anos, foi mudando de lugar. Breacil, Brasil, Brasil. Uma sondagem por estes mapas permite-nos verificar que essa ilha, entre aspas, erupção do maravilhoso Celta, segundo diz a Enciclopédia dos Lugares Mágicos de Portugal, surge na cartografia náutica desde o primeiro quartel do século XIV. Embora, isto não é novidade, não estou a dar novidade nenhuma. Embora com variações no nome, percebe-se tratar-se da mesma ilha, se bem que não sempre no mesmo lugar. Aparece, por exemplo, no mapa da Catalunha, 1325-1330, no mapa do Ulcerte, 339, no mapa dos irmãos Pizzigani, 375-378. Há vários, mas como é muito difícil ver, o Brasil é aquela ilha. Eu só trouxe este mapa porque elas todas são muito minuciosas. Portanto, há uma quantidade de mapas em que a ilha aparece. E eu, quem está habituado com a cartografia, sabe que quando uma ilha aparece muito quadrada, ou retangular, ou redonda, é uma ilha mítica. Eu já vou falar disso. Porque os portugueses tinham o hábito de fazer, era assim. Paravam exatamente aonde chegaram. Só. Não sei, mas as outras ilhas ficavam lá.
registadas. E vamos... surge também no mapa do cartógrafo veneziano Pizzigano e no mapa anónimo chamado de Weimar, ambos de 424, onde, por sinal, surgem também o arquipélago dos Açores, bem como as ilhas Antília, Satanazes, Saia e Mana. As mesmas ilhas aparecem com idêntico aspecto na carta do genovês Batista Beccario, de 435, onde as ilhas lendárias são clara e implicitamente identificadas com as dos Açores reais na expressão adjunta figurante ilhas, nova ou recentemente descobertas. Bem como nas de Bartolomeu Pareto, de 1455, e Gracioso Benincasa, 1470 e 482. Hoje, o Brasil, o apóstrofe à irlandesa, é um sobrenome irlandês, o Brasil, proveniente de Hi Brasil ou o Brasil, que supostamente significa Ilhas Afortunadas. Fixem isso porque é importante para o meu argumento. Brasil, em gaélico, significa Ilha Afortunada. Sendo o Brasil, Brasil e Brasir, corruptelas do termo original. A ilha surge nos mapas juntamente com a dos demónios. Eu escrevi, tenho no meu livro uma coisa sobre as Ilhas dos Demónios, que pode ter origem em Plutarco. E outras como Avalon, da lenda do rei Artur, Ilha de São Brandão, Groenlândia, foi intensamente procurada, inclusive pelo desconcertante Cristóvão Colombo, registra ainda a mesma enciclopédia. Aqui, desviar-nos-emos precisamente para essa questão da busca de ilhas referidas em livros diversos e que os cartógrafos colocavam nos mapas, não por elas terem sido descobertas, mas porque eram referidas por um ou mais autores. Os cartógrafos ouviam, recebiam a informação daqui do lá, está ali, deve ser aqui, e colocavam-nas lá. Só que tinham o cuidado de colocá-las, desenhá-las diferentemente. Retângulos, pintadas, etc. Não eram ilhas que eram. Diz-se que está ali. A princípio, lançadas nos mapas um pouco ao acaso, aos poucos a sofisticação da cartografia, que chegava ao requinte de parar uma linha de costa precisamente onde terminava a experiência real, ou visualização dela pelos tripulantes de um barco, e os portugueses foram extremamente cuidadosos com isso, que era, não se registra o que a gente não via. Começou a desenhar diferentemente as ilhas que figuravam nos mapas por se ouvir delas referência livresca ou da tradição oral, e as que eram lá colocadas por terem sido de fato encontradas. E havia a diferenciação. Diz está por aqui, e aquelas ilhas andavam. Os barcos passavam, não está aqui, chuta para baixo, chuta para cima, deve ser para aqui, não está lá. Portanto, há muita, quando nesse debate agora sobre as descobertas, eu tenho dito assim, o que é que os portugueses descobriram? Portanto, muito pouco. Pois é, descobriram muito pouco. Mas descobriram uma grande coisa, descobriram que não há tantas ilhas como pensavam que havia. Não há. Isso é uma grande descoberta. Na ciência, a evidência negativa de descobrir que uma coisa não é uma grande descoberta. As ilhas eram colocadas lá, passavam lá, não está aqui. Não está, descobri-se que não está. É uma grande descoberta. O desenho de ambos os géneros de ilhas passou a ser distinto. As míticas adquirindo formas vagas de retângulos ou círculos. E as outras, as já encontradas, procurando reproduzir com rigor as suas linhas de costa, com nomes e tudo. Quer dizer, pois, que muitas dessas ilhas surgiam nos mapas não por serem conhecidas, mas porque delas se ouvia falar. Ou eram referidas em livros ou lendas, as mais das vezes em fontes literárias de toda a ordem, em regra sem qualquer rigor histórico. O facto, porém, é que nesse tempo não havia critérios rigorosos para se diferenciar uma referência mítica de uma real, e por isso, com frequência, as caravelas partiam para o mar à sua procura. Quando passavam pelo que se supunha ser o local da sua existência sem as encontrar, em vez de as eliminarem, desviavam-na para outros pontos do mapa. Foi assim que a busca de lugares míticos não existentes acabou agindo sob o imaginário dos navegadores que, numa atitude mental de experiência e erro, trial and error, foram corrigindo esses mapas, aos poucos libertando-os das ilhas que nunca foram encontradas e que, portanto, eram míticas. No meu livro do Século dos Prodígios tem um capítulo de mostrar que Vasco da Gama foi para a Índia à procura dos cristãos. E pensava que era na Etiópia, andou, e foi isso que o fez
chegar lá. Depois verificou que não era bem assim. Mas o papel poderoso destas imagens míticas é de vão atrás delas, não as encontram, mas encontram outra coisa. Isto é uma constante. Foi assim que a busca de lugares míticos, não existentes, acabou agindo sobre o imaginário, já repeti, numa atitude mental de experiência e erro, já disse. O exemplo mais típico é o da Antília, sobre que até o grande cartógrafo Armando Cortesão escreveu um volumoso tratado em que a tomou por um lugar real, sugerindo que poderia ser o continente americano. Como sabemos, as Ilhas Antilhas acabaram recebendo esse nome by default, isto é, não tendo ninguém encontrado a Ilha Antilha em parte nenhuma, acharam que podia ser qualquer uma daquele arquipélago a noroeste da América do Sul, que ficou sendo conhecido precisamente por Antilhas. Ela aparece ali, a vermelho, 1424, a Ilha Antilha, é a famosa ilha, e é importante, Antilha ou das 7 cidades, porque tem 7 portos, supostamente era um rei, eram 7 bispos portugueses, com a invasão árabe em Portugal, muçulmana, fugiram para lá, fugiram para aqui, para preservar a Igreja Católica lá, e depois lá um marinheiro português passou, e eles ainda falavam português. Estão a imaginar o século VII, quem é que falava português? Nunca nem mais ninguém passou por lá. Na ciência é importante qualquer afirmação feita por alguém, é preciso ser provada, comprovada por alguém a seguir. Nunca mais ninguém encontrou aquela ilha, e obviamente quem disse que a tinha encontrado era um mentiroso. Mas quando se vê um mapa com baías, o número 7 é logo mítico, obviamente, 7 baías, 7 bispos, tudo aquilo é cantiga, nada. Eu li o livro inteiro, belíssimo, do Armando Cortesão, que passou 5 anos no British Museum. Ele até chegou a insinuar que aquilo se calhar era a América. E há muita gente que... Não. Aquela ilha também é chamada a Ilha das 7 Cidades. E é importante para o meu argumento a seguir. Das 7 cidades por causa das 7 baías. É a mesma coisa. Aparece a vez 7 cidades ou a Ilha Antilha. Eu sei que muitos de vocês sabem isto, mas estou a lembrar por causa da construção do argumento. As Ilhas Antilhas acabaram recebendo esse nome por defeito, por falta de outras, não tendo ninguém encontrado a Ilha Antilha em parte nenhuma, acharam que poderia ser uma daquelas ilhas a noroeste da América do Sul, que ficou sendo conhecida precisamente por Antilhas. As ilhas da Macaronésia, ou as Ilhas Afortunadas, Macaronésia, em grego, Macari, é a mesma palavra das bem-aventuranças, bem-aventurado dos pobres, de espírito, etc., desde o reino dos céus. Macari, em grego. Nécia, Nícia, ilhas afortunadas. É um termo mítico, completamente mítico. Tal qual a Atlântida, significa que os gregos foram lá. Se calhar chegaram às Canárias, mas não há prova nenhuma. Mas o próprio nome é mítico. As Ilhas Afortunadas, as Ilhas da Felicidade, como a Ilha da Atlântida. Macaronésia, ainda hoje na geografia, professora Ofélia, ainda hoje na geografia, as ilhas da Macaronésia são 4 arquipélagos. Agora sabia, quando eles foram por aí fora, sabia, cada vez que foram encontrando Cabo Verde, os Açores e a Madeira, ficou tudo parte da Macaronésia. Significa que os gregos tinham descoberto as ilhas da Macaronésia? Não. O nome Macaronésia é um nome mítico, completamente mítico. E reparem, é o mesmo significado da Ilha Brasil a oeste da Irlanda, Ilha Afortunada. Portanto, são ilhas míticas, estão para ali, e as pessoas andam à procura delas, e portanto, o nome Ilha Afortunada, Brasil e Macaronésia são a mesma coisa. Há para ali uma, há para aqui outras, e como havia outras, e eu vou continuar, desculpem. As ilhas da Macaronésia, as Ilhas Afortunadas, nome que os gregos deram a ilhas para lá do Estreito de Gibraltar, devem ter recebido o seu nome de semelhante forma, com a diferença que é bem possível que os fenícios e mesmo os gregos tivessem conhecido pelo menos as Canárias. À medida que foram surgindo outros arquipélagos, Madeira, Açores, Cabo Verde, o nome foi colando. E ainda hoje, em geografia, os 4 arquipélagos partilham esse nome, Macaronésia. John Gillis, no seu livro Islands of the Mind, Ilhas da Mente, faz a seguinte bem perspicaz afirmação sobre ilhas. Faltam só 20 minutos, eu tenho que avançar. As ilhas, faz assim, quando faltarem 10 minutos,
eu agradecia que me dissesse, eu salto e leio a parte final. Eu agradecia que fizesse isso. 6h20, eu salto. Quem estiver interessado, depois lê. Eu estou a tentar seguir um argumento, mas eu acho que depois, no final, faço um resumo. Não vale a pena estar a abusar da vossa paciência. John Gillis escreve: as ilhas convocam uma gama de emoções muito mais vasta que acontece com qualquer outra formação terrestre. Nelas projetamos os nossos desejos mais intensos. Por outro lado, elas são o lugar dos nossos maiores medos. Na ilha sentimos-nos extraordinariamente livres, mas presos também. Vale a pena citar outra passagem de Gillis, mas eu vou saltar. Ele diz, na Idade Média havia o chamado isolário. No século XIV e XV, sobretudo, há um fascínio enorme com ilhas e o Atlântico aparece polvilhado de ilhas e chamavam mesmo um isolário. Conhecidas como isolário, estes livros das ilhas foram produzidos em grande número em Veneza. Ela própria é uma cidade construída sobre ilhas e sede de um império insular que se estendia por todo o Mediterrâneo. Gillis prossegue afirmando: os isolários não se destinavam à navegação. P.D. Harvey descreveu-os como misturas desordenadas de fatos, ficção e fantasia, obtidas por via da observação pessoal, relatos orais e uma variedade de fontes históricas. No século XV, as ilhas já tinham atingido um lugar especial na imaginação europeia. Fato que é comprovado pela fenomenal popularidade dos isolários. No capítulo seguinte desse livro de Gillis, intitulado Islands as Mental Stepping Stones in the Age of Discovery, as ilhas como trampolim na mente da gente da Idade das Descobertas, ele diz assim: muito antes dos europeus se terem arriscado a vaguear para além da vista de terra, imaginavam um oceano por onde nunca tinham navegado, repleto de ilhas que nunca tinham visto. O movimento da mente prepara sempre o caminho para o movimento do corpo. John Ellens diz-nos que nenhuma aventura exploratória começa sem objetivos baseados na natureza e conteúdo imaginados das terras a explorar. Tudo isto não é propriamente novidade. Todos conhecemos o caso prototípico da Atlântida, o continente-ilha inventado por Platão. Isto é uma nota de rodapé. Daqui a um mês nos Açores, na cidade da Ribeira Grande, terra de Gaspar Frutuoso, eu vou falar sobre integrar um autor açoriano neste conjunto de autores que são fundamentais, que refletem fundamentalmente a nova atitude mental do contraste entre aquilo que a experiência nos ensina e aquilo que os clássicos gregos ensinavam. Gaspar Frutuoso escreveu em 1590 6 livros, vários deles com vários tomos, e Saudades da Terra, mas é um livro que foi publicado nos Açores, primeira edição, segunda edição, ninguém sabe. Mas é uma coisa absolutamente extraordinária. Quer dizer, naquela altura, já os navegadores portugueses, e isso aparece com Dom João de Castro, muito claramente, os navegadores portugueses atreviam-se a dizer: os gregos não sabem, não vieram aqui, não sabiam isso. No meu ensaio sobre Camões, eu li aqui em 2013, Camões tem uma atitude muito diferente dos navegadores portugueses. Eram petulantes. Os gregos não sabiam nada disso. Camões tinha uma grande formação humanística e tinha muito respeito pelos gregos. E lá diz muito claramente, diz assim: se os gregos tivessem visto o que nós vimos, imaginem o que eles tinham feito. Que é muito diferente. Portanto, respeito. Gaspar Frutuoso é curioso. Está lá nos Açores e lê Platão e diz: mas este homem não sabe o que é que está a falar. Se ele estivesse aqui não falava assim. Só há uma pessoa que se atreveu a criticar Platão nessa altura, que é Montaigne. Mas não tem nada a ver. Montaigne, por causa dos canibais, não sei o quê, não tem nada a ver o tipo de argumentação que usa Gaspar Frutuoso. A argumentação de Gaspar Frutuoso é assim: meu amigo, com todo o respeito, tu se estivesses aqui nunca vinhas com essa invenção. Isso é uma argumentação do ponto de vista da experiência. Mas isso fica para mais tarde. Eu farei isso nesse outro texto, depois posso partilhar com quem quiser. Na Idade Média, Collins afirma ter agraçado a moda da isolomania, tema a que dedica um capítulo inteiro. A Ilha de São Brandão, por exemplo, como todos conhecemos, exerceu sobre a Europa, dessa altura, um tremendo fascínio. Um exemplo diferente, mas com uma característica semelhante, é o da suposta descoberta da Índia por Colombo, toda a gente conhece. As Bahamas receberam o nome de uma terra conhecida a que Colombo teria chegado, a Índia. Mesmo depois de se consultar com certeza que aquelas terras não eram a Índia, o nome foi levemente alterado, mas ainda mantendo o original, West Indies, Índias Ocidentais. Portanto, o nome precedente
fazendo com que a pessoa vá e o nome cola, o nome que se leva cola. Idêntico fenómeno se deverá ter passado com o caso da Ilha Brasil. E agora entro mais diretamente no... eu acho que consigo. Curiosamente, nem John Collins, nem James Romm, que já citei atrás e refiro aqui, referem a Ilha Brasil nos seus livros. Muito embora já Thomas Wentworth Higginson, que foi um preceptor de Emily Dickinson, nos seus livros, e passou uma temporada nos Açores no tempo dos Dabney, nos seus livros, muito embora, no seu livro Tales of the Enchanted Islands, Histórias das Ilhas Encantadas, de 1898, tivesse já incluído um pequeno capítulo sobre ela. Kirwan Search for High Brasil, ou Ilha Brasil, ou Hi Brasil, como Higginson escreve, precedido da adversativa O, contando a história da viagem que a ela supostamente terá feito o jovem Kirwan a partir da Irlanda, pois ele ouvira ao seu avô falar muito dessa ilha. Aliás, todos os idosos da Irlanda afirmavam já a terem avistado. A narrativa conclui nos seguintes termos. No que respeita ao jovem Kirwan, alguns dos seus companheiros não hesitaram em expressar a opinião de que, segundo palavras dos próprios, ele fora sempre o maior mentiroso que alguma vez abria a boca. O autor prossegue a concluir o capítulo. Do que temos a certeza é o seguinte. A Ilha do Brasil, ou Hi Brasil, aparecia em mapas datados de 1367, como estando localizada perto da Irlanda, a oeste. 100 anos mais tarde, vai para baixo, vou saltar, né? Um penedo do Brasil Rock, nas cartas de Mariar do Almirantado de Londres. Se muita gente tentou, sem resultado, encontrar tal terra, por que razão Kirwan não haveria de ter tentado e conseguido? E quanto ao fato de ele ter exagerado um pouco na sua história, acrescentando-lhe feiticeiros e castelos encantados, não houve, no mesmo período, nenhum viajante que não tivesse sido tentado a fazer o mesmo. Donald Johnson, no seu livro Phantom Islands of the Atlantic, The Legends of Seven Lands That Never Were, Ilhas Fantasmas do Atlântico, as lendas de 7 ilhas que nunca existiram, dedica capítulos individuais a ilhas fantásticas inseridas nos mapas do Atlântico e dedica um capítulo à ilha Hi Brasil, supostamente uma ilha da felicidade ideal, a Atlântida, ou dos bem-aventurados, Macaronésia, sobre que autores cristãos escreveram, e escreve Johnson o seguinte: a ilha não só tinha um grande número de nomes, como também era frequentemente o nome Brasil aplicar-se a várias e diferentes ilhas, muitas vezes no mesmo mapa. Chega a haver um mapa com 3 ilhas, Brasil. No mapa de Pizzigani, Brasil é claramente aplicado a uma ilha de forma circular, etc. Estou a repetir. E do Bartolomeu Pareto, de 455, também referem a ilha açoriana, hoje terceira, como Ínsula de Brasil. A ilha terceira. Aparece em vários mapas, e isto aqui é o meu lado açoriano, a ilha terceira aparece em alguns mapas como a Ilha Brasil. E Ínsula de Brasil. Numa secção sobre Voyages to Hi Brasil, Johnson refere o porto de Bristol, na Inglaterra, e o seu interesse, e o seu intenso tráfico com a Irlanda, Espanha e Portugal, e as tentativas falhadas de viagens para atingirem o Extremo Oriente. E ele diz: Hi Brasil, se fosse encontrada, serviria de conveniente base de operações. E ele acrescenta a seguir: é difícil de acreditar que alguém pudesse ter realmente a esperança de encontrar Hi Brasil, tendo por base uma tão forte carência no mito. Apesar disso, desenvolveram-se muitos e grandes esforços com vista à descoberta desta ilha encantada. Durante 150 anos, na Irlanda procuraram essa ilha encantada. Tão forte era a convicção da sua realidade que, em 1480, um navio de 80 toneladas partiu de Bristol para, na direção oeste da Irlanda, navegar para tão longe quanto ficava a Ilha do Brasil. Um relato contemporâneo desta expedição, da autoria de Willem Bottoner, explicava que, sob a direção de John Jay, Thomas Lyde, o marinheiro mais experiente em toda a Inglaterra, dispôs-se a navegar até à longínqua Ínsula de Brasil. Após terem calcorreado os mares durante 9 meses, sem terem descoberto as ilhas, tiveram que desistir do seu intento por causa das tempestades. Portanto, a insistência constante. 1 século e meio à procura da Ilha Brasil. Há 5 páginas, vai dar tempo. Vou chegar. Johnson prossegue. Apesar deste fracasso, foi organizada uma segunda expedição no ano seguinte, com 2 navios, o Trinity e o George,
que rumaram com o fim de procurar e encontrar uma certa ilha de nome Ilha do Brasil. Quando partiram, levavam nos porões uma grande quantidade de sal, o que é uma boa indicação de que se dirigiam para os bancos de pesca. Desta expedição, também nada resultou. No seguimento das explorações de 1480 e 1481, outros navegadores continuaram a procurar, mas estas viagens não foram mais proveitosas que as anteriores. Fim de citação. Para fecharmos esta parte do nosso argumento, prossigamos com mais esta passagem de Johnson. Diz ele, em 1498, Pedro de Ayala, o enviado espanhol a Londres, deu notícia do... Estamos em 1498, hein? 2 anos antes da nossa... Alves Cabral. Deu notícia do âmbito dos esforços desenvolvidos pelos mercadores de Bristol no sentido de encontrarem o Brasil e a Antília. Entre 2 a 4 navios enviados anualmente durante 7 anos. Quando em 1498 John Cabot partiu com 5 navios e 300 homens, era evidente que fazia parte do seu plano ir à procura do Brasil a oeste da Irlanda. Se o encontrasse, a ilha poderia servir como entreposto a meio caminho do Oriente, há pouco referi isso, foi exatamente isto o que Colombo tinha pensado fazer em relação à Antília, na sua rota para o extremo Oriente. E Johnson conclui, as tentativas para encontrar a ilha do Brasil parecem ter terminado com as viagens de Cabot. Apesar disso, a crença na existência da ilha manteve-se com a mesma pujança. Nos séculos que se seguiram, continuaram as notícias sobre visões da Ilha Encantada. Eu cresci nos Açores, com a minha avó, na costa norte de São Miguel, a dizer que, ali para os lados da Ribeira Grande, de 7 em 7 anos, aparecia uma ilha encantada. E que ela já tinha visto. Isso é normalíssimo. Havia uma razão real disso. A ilha Sabrina apareceu, vulcânica foi criada, e os ingleses passaram lá, puseram a bandeira, e no outro dia ela submergiu. Mas ilhas encantadas, portanto, ainda no meu tempo havia a história de ilhas encantadas nos Açores, resto de todo esse isolário medieval que foi guardado nos Açores. A secção seguinte do livro de Johnson é curiosamente intitulada True History of the Matter of the Name. Johnson refere que no português laurentiano de 1351 o nome Brasil parece poder ler-se, mas não com grande nitidez. Todavia, no mapa dos irmãos Pizzigana de 367, esse nome é bem legível. Mas o mesmo nome é dado a uma ilha 90 a 100 milhas náuticas a oeste da Irlanda e ainda a uma terceira ilha, terceira nos Açores, a oeste do Canal da Mancha, que mais frequentemente recebe nos mapas o nome de Ilha de Man. Ilha de Man. Posteriormente, a ilha terceira dos Açores, como já mencionei, surge com o nome Brasil, e no mapa Pareto de 1455 aparece como Ínsula de Brasil. Johnson acrescenta que o nome Brasil é também usado para pau-brasil. E as várias ilhas que nos mapas aparecem com esses nomes são supostamente terras que produzem pau-brasil. As Ilhas Brasil são terras que supostamente produzem pau-brasil. Significa que na Ilha Terceira se produziria pau-brasil, daí ter o nome Brasil. Calma. O primeiro conhecido surge mencionado já no ano de 900... Não, o primeiro documento conhecido... depois menciona alguns deles, os sítios onde se produz o pau-brasil. O primeiro conhecido surge mencionado já no ano de 982, no Hudud al-Alam, um livro de geografia persa. Surge também em 1193 como Grana de Brasil, num tratado comercial entre duas cidades-estado italianas. Um dos lugares mencionados por Johnson é a Ilha Terceira nos Açores, que surge inicialmente em mapas com o nome Brasil. Segundo Johnson, a Terceira foi obviamente uma fonte desse precioso pau-brasil no Atlântico. Confesso, porém, que nunca ouvi falar de semelhante produção nos Açores, a não ser que Brasil seja sinónimo de pastel, o produto açoriano usado para tingir e muito popular nessa altura. Portanto, o que eu estou a dizer é o fato de terem chamado à Terceira Brasil não foi porque encontraram pastel lá. Estou a construir um argumento para chegar ao meu ponto final. O produto açoriano usado para tingir e muito popular nessa altura. Grande fonte para a economia terceirense, o meu amigo Artur Tidor de Matos pode falar disso muito melhor do que eu. Todavia, o nome que nos Açores lhe foi dado sempre foi pastel, nunca Brasil. Além disso, o nome Brasil surge no mapa de 1385, atribuído à Ilha Terceira muito antes de ela ser descoberta, o que significa tratar-se de mais um caso em que o nome de um lugar precede a descoberta e que se trata, portanto, do nome de uma ilha imaginária. Como sabemos,
Os portugueses deram-lhe o nome de Ilha de Jesus e depois Terceira, mas ficou para sempre algo desse nome inicial, pois o monte que cria a baía da cidade principal, Angra do Heroísmo, chama-se Monte Brasil, que é quem vem do sudoeste ou do sul. O primeiro monte que aparece da Terceira é o Monte Brasil. Portanto, ficou ainda isso. Tudo leva, pois, a crer que os navegadores desistiram de crer que aquela era a Ilha Brasil e continuaram à procura dela mais a sul. Provavelmente, a partir de certa altura, não sabemos exatamente quando, acabaram de se convencer de que a Ilha de Santa Cruz seria então a tão procurada Ilha do Brasil. Naturalmente que por lá terem encontrado pau-brasil, mas pau-brasil encontrava-se em muitos outros lugares do planeta. E, no entanto, nenhum deles recebeu o nome Brasil. O que me parece fazer sentido é que se terão conjugado dois fatores. A ilha que era buscada há tanto tempo e que iniciara o seu percurso no imaginário europeu a oeste da Irlanda, desde 150 anos, foi viajando nesse imaginário, sendo deslocada mais e mais para sul, para além dos Açores, e acabando colocada mais a sul das Antilhas, as ilhas que receberam o nome dessa outra ilha mítica, a Antília. Já agora, deveria lembrar que a ilha Antília era também conhecida por outro nome, Sete Cidades. Daí, quando os primeiros navegadores chegaram à ilha de São Miguel, nos Açores, ao depararem com as belas várias lagoas das Sete Cidades, duas são as mais conhecidas, mas há várias outras, terem dado o nome de Sete Cidades. Outro exemplo de um nome preceder a descoberta da Terra. Isto deve ser a Ilha das Sete Cidades. A ser assim, o nome Brasil constituirá, estou a terminar, eu devo dizer também que quando John Cabot chegou à Terra Nova, em 1497, muita gente ficou convencida que ele tinha finalmente chegado à Ilha das Sete Cidades, que era esta Antília. Quando ele chegou lá, disseram John Cabot descobriu a Ilha das Sete Cidades. Continuavam sempre à procura. Já tinham o nome de Sete Cidades nos Açores. O último sítio no mundo chamado Sete Cidades aparece no interior do Texas. O último nome, Brasil, aparece no século XVIII. Continuaram a acreditar. Não, ele é. Deve ser outra. Os mitos nunca morrem. Não é aquilo, é outro. Ficou lá o nome, mas ainda continuaram a aparecer mapas com o nome Brasil durante mais de 300 anos. A ser assim, e estou a terminar, o nome Brasil constituirá mais um exemplo do poder do imaginário e do empreendimento das descobertas. Macaronésia, Antilhas, Índias Ocidentais, a Atlântida, todos nomes que precedem descobertas reais ou não descobertas. A força dos mitos atuou sempre fortemente e as velhas histórias sobre a existência de lugares mágicos e fantasmas acreditadas como autênticas nortearam os navegadores de 400 e 500 na paugada de terras que os europeus medievais haviam inventado. Visto isoladamente, o caso do Brasil pode não ter muita força. Visto, porém, dentro de todo este contexto das ilhas imaginárias europeias, creio que fica a fazer perfeito sentido. Se fosse apenas porque ali encontraram pau-brasil, o nome da terra naturalmente teria ficado pau-brasil e não Brasil. Parece-me, pois, fazer muito mais sentido a junção dos dois fatores. A mítica, e durante quase 2 séculos tão procurada Ilha Brasil, deve ter surgido para os portugueses como, finalmente, tornado realidade ali naquela terra possuidora de tanto pau-brasil.